Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais esse momento em estar aqui com vocês, para junto nós aprendermos a palavra de Deus. Desde já eu agradeço a companhia, a sua participação, o seu like. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6. Ela traz o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. É uma lição muito interessante. Nós estaremos aqui por alguns minutos debatendo, analisando alguns fatos muito importantes. E desta vez eu demorei um pouquinho mais a gravar devido à correria, porque geralmente eu gravo na segunda-feira e não deu tempo, né? E nós estamos hoje aqui fazendo esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a maior divulgação da palavra de Deus, dando um suporte, dando um auxílio aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, quando estaremos presencialmente no próximo domingo, do dia 6 de agosto de 2023, nas nossas igrejas, nas salas de aula, debatendo sobre este excelente tema. A lição ela tem o texto bíblico básico no livro de Ruth, capítulo 4, os versículos 7 a 12, e o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E a lição que tem o texto bíblico básico está justamente focada na questão do relacionamento de Obed, que depois nós iremos abordar um pouquinho, vou dar algumas pinceladas sobre este tema ou este assunto. E a lição normalmente é dividida em tópicos, são 3 tópicos principais. O primeiro diz a masculinidade bíblica, o outro a erosão da masculinidade e o terceiro tópico, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Vamos ver o que é isso, porque o comentarista tomou ele como modelo. Bom, o que nós podemos observar nesses últimos momentos da igreja sobre a terra é que está havendo, de forma sutil, mas progressiva, de uma desconstrução dos valores éticos, morais, que a Bíblia expõe. E o sistema liderado pelo grande inimigo, o nosso arqui-inimigo ou arqui-inimigo de Deus, ele tem elaborado essas facetas, essas estratégias, justamente para desconstruir aquilo que a Bíblia construiu. Por mais belo, por mais convincente, por mais elaborado que seja o argumento, mas tudo aquilo que bater de frente com a palavra de Deus deve ser rejeitado. Porque, é claro, se não fosse bonito, se não fosse bem elaborado, se não fosse bem feito, não enganaria. A função de Satanás é enganar, porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está justamente destruindo ou tentando destruir os valores morais, os valores éticos que são absolutos, e eles procuram relativizar aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus criou, infelizmente. E em termo específico,
A lição trata justamente disso. No primeiro tópico, ela fala a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Todos nós sabemos, nós estudamos lá no livro de Gênesis, inúmeras lições já foram abordadas sobre esse assunto, que Deus criou o homem e criou a mulher. E nós encontramos várias passagens bíblicas de forma distinta, de forma clara, o homem e mulher. Ele criou dois seres diferentes, mas oriundo da mesma espécie, das mesmas mãos, que foram as mãos de Deus. Adão e Eva, eles são pessoas diferentes, mas tendo a mesma essência. Deus criou o homem, Adão, ou Adão, do pó da terra, do vermelho, porque a terra é conforme a própria palavra, o barro, o pó vermelho. Ele criou o homem, ele deu forma a este homem, e depois que ele deu forma a este homem, falando aqui do homem em si, como está no hebraico, o Ishi, quando a Bíblia fala em Adam, está referindo-se ao ser humano, não resta dúvida, homem e mulher. Mas, dependendo do contexto, quando fala em Adam, está referindo ao sexo masculino. Então, dependendo do caso, ou ele fala da humanidade, do ser humano como um todo, quando a palavra está escrita lá no original, Adam, e quando está simplesmente Adam, que é o homem em si. Então, a Bíblia mostra claramente, e o texto mais contundente, mais determinante que nós encontramos é quando nós lemos lá em Gênesis, quando diz, macho e fêmea os criou. Pronto, isso aí é suficiente. Deus criou macho e fêmea. O que é que nós encontramos agora? Uma desconstrução desse princípio moral, desse princípio ético. Ele criou dois seres com características diferentes. O homem e mulher são seres oriundos da mesma essência, mas que apresentam funções diferentes. Deus gosta de fazer isso, ele diversificou as coisas. Nem tudo é igual na natureza. Deus é um Deus alegre, é um Deus diversificado e, portanto, ele resolveu fazer com o ser humano, imagem e criatura sua, ele resolveu fazer do ser humano justamente dois seres distintos, reações diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, biotipo, anatomia diferente, fisiologia diferente, porque o homem e mulher, eles não são diferentes simplesmente no aspecto visível, não. Por dentro e por fora, eles são diferentes. O homem tem hormônios diferentes, o homem tem cadeias proteicas diferentes, o homem tem funcionamento diferente, ou seja, a fisiologia diferente, tem pensamentos diferentes, então o homem funciona diferente da mulher. Não são maiores, não são mais importantes, mas são diferentes. Físico diferente. Os cromossomos do homem não é igual ao cromossomo da mulher. As células do homem não são iguais às células da mulher, então dizer que isso não vale nada é querer desconstruir, ou, para ser mais sincero, é querer subestimar a inteligência das pessoas. Satanás consegue, de uma forma sorrateira, de uma forma sutil, ele tentar colocar na cabeça das pessoas, ou de algumas pessoas, não das pessoas crentes, as pessoas que conhecem a Bíblia,
As pessoas que conhecem a palavra de Deus, eles não se envolvem com isso, eles não acreditam. Mas a grande maioria das pessoas se deixam levar por certos argumentos que não têm o menor fundamento, que não têm o menor sentido, que não têm a menor lógica. Deus construiu dois seres e os sexos são diferentes, então há apenas dois sexos, masculino e feminino, não tem um terceiro, não tem sexo neutro. Isso foi ideia maligna. Existe por trás disso um princípio satânico. Então, a igreja, como luz do mundo, como o próprio Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Como luz do mundo, ela precisa esclarecer, deixar claro, deixar à vista a verdadeira mensagem do céu. Sal da terra, qual é a função do sal? É conservar. Então, a função da igreja é manter, é conservar os valores morais, os valores bíblicos, que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. A primeira coisa que o sistema maligno faz é tentar destruir a Bíblia. Olha, porque tudo tem como base a palavra de Deus, que é a Bíblia. Elimina-se a Bíblia, modifica-se a Bíblia, dá outra conotação à Bíblia, dá outra interpretação à Bíblia. Então, anulando a Bíblia, fica mais fácil induzir na cabeça das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Desculpe a minha clareza, porque tem pessoas que se dizem religiosas, mas não conhecem a Deus. Tem pessoa que se diz evangélico, mas não conhece a Deus. Porque Deus fala através da sua palavra. A Bíblia é Deus falando para a raça humana. É a boca de Deus estendida para o ser humano. E há pessoas que diz que é crente, diz que é evangelho, mas eles negam todos esses princípios morais e atribui N explicação, N justificativas. Não é bem assim, foi erro de interpretação, foi erro de tradução, mas quando a gente pega realmente a tradução, o original, a Bíblia, a versão em português ou em qualquer língua, não resta a menor dúvida. A palavra de Deus é essa mesmo. A palavra de Deus escrita lá no livro de Gênesis, escrita há tantos anos atrás, continua válida. Porque Deus fez um livro para o amanhã. Ele não fez um livro de ontem. A Bíblia é um livro para o amanhã. Quando os autores bíblicos escreveram, eles nem sabiam o que estava fazendo, na verdade, ou escrevendo, porque existe na Bíblia termos, expressões que para aquela época não tinham o menor sentido, mas eles escreveram na linguagem dele, na forma dele, na cultura dele, mas ele o fez, e hoje nós entendemos claramente que eles estavam escrevendo para nós hoje e escrevendo para também as gerações futuras. Então diz aqui, quando a Bíblia mostra justamente que ela é verdadeira, e aqui na lição ela está explicando claramente esses princípios. Quando no item 1, como eu já disse, a criação divina do ser humano, Deus criou, registrou, o ser humano definiu o sexo, macho e fêmea, está lá em Gênesis 1 e 27, observa aí. E no item 2, característica da masculinidade, que também nós já demos essa pincelada, mas eu vou ler aqui textualmente. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. A função do homem. Se bem que aqui está Adão, os dois, eles cultivam e guardam a terra. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor,
No caso aí, refere-se ao Ishi, o homem, porque quando ele refere-se à humanidade de modo geral, ele fala Ha-Adam. Quando escreve ao homem mesmo, o individual, o masculino, ele usa Adam. E quando ele se refere ao sexo em si mesmo, o marido, o macho, ele usa o termo Ishi. E quando ele se refere à fêmea, à mulher, ele usa o termo Isha. Está no original hebraico, não precisa ninguém criar polêmica, é só ler, é só interpretar. E a nossa Bíblia, na sua grande maioria, ela foi muito bem traduzida. Então, qual é o papel do homem segundo a Bíblia? Está aqui relatado nesses itens da lição. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Nós não vamos chamar isso de machismo. Isso não deixa a mulher inferior. Isso não desonra a mulher. Isso não diminui a mulher. Porque a Bíblia ensina que o homem a honra, deve honrar a mulher com toda a sua dignidade. Porque às vezes existe o extremo, cuidado com o extremismo. Este é o grande problema. Às vezes a gente diz, não, o homem manda, o homem governa, não é bem assim. Porque na lição futura, na lição do próximo domingo, a lição de número 7, nós vamos abordar sobre a parte feminina, fiquem atentos. Mas é bom frisar, é bom esclarecer que papéis diferentes não significa superioridade. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Eles são diferentes. Eles têm papéis distintos dentro da sociedade e perante Deus. Então, a masculinidade não é agressão. Que às vezes uma pensa que ser forte, a sua fortidão está nos seus músculos, mas não é. É no seu caráter. E também não é abuso sexual. O homem não vai dominar a mulher e fazer o que ela não deseja. Isto não diz respeito à função, à atividade do homem que Deus estabeleceu. Ser masculino, ser homem, não é escravizar a mulher, é colocar a mulher dentro do seu papel e o homem também exercer o seu papel. Então, para ser claro, para ser sucinto, qual é a função do homem? A liderança. Ser líder não quer dizer que o líder é maior ou menor do que o liderado, não. Deus é um Deus organizado e Ele criou esse princípio, é um princípio divino, é um princípio bíblico. Em todo o universo, seja entre os animais inferiores, seja entre as cortes angelicais, há lideranças. Não aceitar isso é de encontro à palavra de Deus. Você aceita a liderança no seu trabalho? Você aceita a liderança dentro da universidade? Romper esse princípio é romper com a palavra de Deus. Olha, o professor não é melhor que o aluno, mas ele lidera a sua classe e os seus alunos. A sociedade é que está distorcendo, está jogando o menor contra o maior, a liderança, os liderados contra a liderança. Isso é uma quebra, isso é uma ruptura dos princípios bíblicos. Não foi assim no princípio. Observam que até nas cortes angelicais existe hierarquia entre os anjos. Há anjos que lideram. Eles não se acham mais importantes, porque a liderança que ele tem não é dele, é de Deus. Então, o homem é o cabeça da sua casa, mas ele não vai mandar, ele lidera, ele preside, mas ele não manda, não escraviza, ele não é um ditador.
liderança não é ditadura. Eles trabalham em conjunto. É como se existisse um presidente e um vice-presidente, um diretor e o seu assistente. E a Bíblia é clara, lá na lição 7, nós vamos explicar a posição da mulher. Então, é bom frisar, queridos irmãos e amigos, que não existe quebra de princípio nesse ponto de vista. Quebra de princípio é quando nós estamos querendo inverter os papéis. Temos que aceitar a posição, lembrando que a pessoa deve aceitar com humildade. A mulher é um ser inteligente também, tanto quanto o homem, mas ela tem a sua função, o homem tem também a função dele, e ambos se completam. É uma vida, é uma simbiose. Então, não adianta a gente querer modificar as coisas e forçar a barra, porque não é bíblico. Então, quando a gente lê aqui no item 3, no subitem 3 do item 1, quando fala a liderança masculina, devemos ter bastante cuidado quando se tratar em questão de liderança. Quando a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, tenhamos muito cuidado com essa colocação. Porque não vamos pensar, porque senão nós vamos cair no mesmo erro de outras religiões. Porque por muito tempo a cultura judaica pensava assim, e hoje os países árabes continuam pensando assim ainda. Eles não despertaram para a posição da mulher e a posição do homem. Mas isso é um detalhe à parte. O que é que nós vemos? Quando a gente passa para o item 2, fala a erosão da masculinidade é a desconstrução desses valores. Quando não se aceita esses dois critérios que Deus criou, macho e fêmea, e tenta às vezes até inverter os papéis. Porque eu sempre digo, Satanás faz oposição a Deus. E ele diz não a tudo quanto Deus diz sim. Ele diz sim a tudo quanto Deus diz não. Ele inverte. Então, a primeira investida de Satanás, porque isso aqui é só o comecinho, vai acontecer, vai aparecer coisas piores. E a primeira coisa é ele achar que o sexo é indiferente e um pode ser o outro e vice-versa. O homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem e pode trocar os papéis. E às vezes ele chega ao cúmulo de colocar a mulher na liderança. Aí coloca o homem em uma posição inferior. Vocês veem na mídia como eles trabalham. Veja como eles trabalham. Eles sempre apresentam a mulher no lugar de destaque e o homem inferior. Apresenta a mulher dirigindo. Não é que seja errado isso, mas a intenção aí, o que está por trás dessa sutil mensagem é justamente colocar o homem inferior, a mulher dirigindo e o homem sentadinho atrás, quietinho. A mulher com papel superior. É tentando desconstruir a masculinidade. Observa que, sem que muitas pessoas percebam, mas o que a mídia, de um modo geral, está passando para a sociedade hoje é isso aí. Então, no subitem 1, a gente vê a apologia à homossexualidade. O termo homo quer dizer um, único, o mesmo. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade, ou seja, casar-se com o mesmo sexo, a união entre dois homens ou união entre duas mulheres.
existe um princípio satânico por trás disso. Há um propósito. Há sempre um propósito em cada uma dessas coisas e às vezes a pessoa não percebe. Observa que aqueles que estão lá no topo da pirâmide, não sei, eu já fiz um vídeo sobre isso, aqueles que estão lá no topo da pirâmide, eles governam, eles ditam as regras para o mundo, para a sociedade, ele tenta dizer o que é que nós devemos fazer, e há sempre um propósito por trás disso, há sempre uma conspiração. Por exemplo, a população do mundo está crescendo de uma forma assustadora. Hoje nós temos mais de 8 bilhões. Gravem isso. Mais de 8 bilhões de seres. O que é que eles fazem? Vamos parar isso? Casando 2 homens, não procriam. Isso já vai de encontro à biologia, aos princípios biológicos, vai de encontro à natureza. Casando-se 2 mulheres, elas não procriam. Então, vai haver uma redução da raça humana. Vocês imaginem se 90% da população começasse a agir assim, casando-se 2 homens e 2 mulheres. Veja o quanto é maligno esse discurso, essa propaganda, essa divulgação. E aqui na lição eu vou ler textualmente para vocês. Vou repetir. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gêneros faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas que nós falamos há pouco, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Veja que absurdo. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, Gênesis 1 e 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Como assim? Porque se são diferentes, porque são iguais? Eu falei a princípio que existe anatomia diferente, fisiologia diferente, por dentro e por fora eles são diferentes. A estrutura emocional também são diferentes. Então, nós não podemos dizer que os dois são a mesma coisa. Então, assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirva de parâmetro para a sexualidade. Ou seja, não adianta ter sexo, o sexo do homem, os órgãos genitais masculinos não é parâmetro para a masculinidade. Veja absurdo. Idem também para a mulher. Será que uma pessoa de bom senso, será que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, será que a pessoa que tem os princípios morais, éticos e racional e é um ser inteligente e aceita uma coisa dessa? Eu não posso dizer que X é homem só porque ele tem os órgãos masculinos e tem hormônios masculinos, eles têm testículos, as mulheres têm ovário, isso não é parâmetro, não tem o menor fundamento, não tem nenhuma base científica. Agora, eles passam até por cima da ciência para afirmar ou criar um conceito que fica difícil de aceitar. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Aí vocês vão ler lá em Romanos 1, 26 e 27, o que é que Paulo diz. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Anota isso. E no subitem 2, encontramos responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativação da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria ser associada à virilidade, à capacidade de prover,
de proteger a família é substituída por indivíduo de duplo ânimo, vacilante, inconstante, uma parcela incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. O que é que está se colocando na cabeça dos adolescentes hoje? A criança já nasce, ou melhor, ela já vai sendo formada desde a sua infância, adolescência, juventude, já vem sendo bombardeada para essa lógica. Esse comportamento não é bem assim, você não é obrigado a ser macho, e com a menina você não é obrigado a ser fêmea, e tenta colocar na cabeça da criança, do adolescente, que ele não precisa ser robusto, ser forte, ter virilidade, ele pode ser frágil mesmo, ele pode ser delicado mesmo sendo homem. Essa é a ideia que se passa, muito embora de uma forma sutil, mas em algum caso é tão aberta esse princípio, essa lógica, que até choca. No item 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Por que tomou como modelo? Olha, ele podia ter citado vários outros. Liderança, capacidade de liderança, capacidade para proteger, para amparar, para trabalhar, disposição para assumir desafios, se bem que a mulher também não pode fazer isso, pode sim, mas a iniciativa, a liderança, o comando precisa estar na mão do homem. E aqui a gente vê a questão do relacionamento de Boaz com Ruth, que muitos de vocês já conhecem essa história muito linda, já foi até abordada em outras lições, quando diz Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta perder o marido, os filhos e ficar apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigia a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. A questão da lei judaica. Então, ele demonstrou aqui uma grande responsabilidade, ou seja, Boaz ele foi um modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo. Isso aqui é uma questão também cultural lá em Israel. Ele tentou proteger a família, mas a essência daqui da história, o fundamento é justamente porque Boaz foi um cavalheiro, ele foi decente, ele foi educado, ele foi responsável, ele amparou, ele protegeu. Masculinidade não é uma força física, masculinidade não é dizer aqui quem manda sou eu, não. A masculinidade está aqui, nesse exemplo. Amém? Deus os abençoe e até a próxima lição.